Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Glórias, louvores e aleluias àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos juntos outra vez aqui no seu programa A Voz da Profecia. Toda semana estamos juntos. Eu, viajando por aí, ouço muita gente dizer: pastor, eu não perco um programa. Inédito. Quarta-feira à noite, 10 da noite, ou quando acontece de perder o inédito na quarta noite, eu assisto a reprise de quinta à tarde, sábado à tarde, ou às vezes durante a madrugada, mas o fato é que eu não perco o programa A Voz da Profecia. E como você acha que eu me sinto quando ouço isso? Oh, claro, muito feliz. Muito agradecido a você pelo carinho de sua audiência, por sua amizade, por sua bondade para conosco e, é claro, a minha gratidão suprema ao meu Deus, que me permite em circunstâncias tão boas estar sempre com você todas as semanas e compartilhar com você a mensagem do céu. Essa é uma honra imerecida que Deus concede a mim, que Deus concede ao Quarteto Arautos do Rei e, aliás, a todos que trabalham aqui na Rede Novo Tempo e que apresentam essas mensagens do céu para você. Deus seja louvado pelo privilégio, pela honra que Ele bondosamente nos concede. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai seguir falando ao seu coração hoje, seja através das músicas do quarteto ou através da mensagem bíblica que eu tenho o prazer de apresentar, porque nosso Deus é maravilhoso. Ele sempre está conosco, Ele sempre nos conduz quando nós o buscamos com sinceridade. E por falar em buscar a Deus, não posso deixar de lhe apresentar esse presente maravilhoso, A Procura da Verdade. Uma revista linda, preparada aqui na Escola Bíblica da Rede Novo Tempo,
para ser bênção de Deus na sua vida. Você deseja ter essa revista, esse guia de estudos da Bíblia com 15 diferentes temas. No programa anterior eu mencionei o título do primeiro tema, que é uma pergunta: Deus existe? E hoje eu quero lhe mostrar só o título do segundo estudo, que também é uma pergunta: por que devo confiar na Bíblia? Você já ouviu dizer que papel aceita tudo? É verdade. Se papel aceita tudo, por que eu posso confiar na Bíblia? Por que eu posso confiar que esse livro realmente foi e é inspirado por Deus? Por que eu posso ter essa segurança, essa certeza? Quer descobrir por que você pode ter essa convicção? Estude a própria Bíblia e você vai ver. Essa revista é de graça, é um presente da Novo Tempo para você. Quando você pede essa revista, você se torna aluno da maior escola bíblica do mundo, que é exatamente a Escola Bíblica da Novo Tempo. Deseja essa revista? Você tem a opção de pedir através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga em dia útil e horário comercial e fala com nossa equipe nesse telefone. Outra opção até mais prática é você usar o WhatsApp. Manda para a gente uma mensagem de texto, diga assim: eu quero a revista À Procura da Verdade. O número 012-98244-0077. Você pode pegar agora o seu celular, salvar esse número e mandar mensagem para a gente. Repito, 012-98244-0077. Você também pode pedir através desse site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. E ainda tem a opção do QR Code, tem muitas opções aí, né? Tem muitas formas de você pedir a revista À Procura da Verdade. E a gente vai, na sequência agora do nosso programa, ter música. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar e eles querem louvar o nome do Senhor. Quer receber essa mensagem? Que mensagem linda! Ouça aí, Arautos do Rei, Precioso Nome. Tenho ouvido muitos nomes que hoje vêm e logo vão, mas existe um nome eterno, fonte de poder e salvação, precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Esse nome é poderoso para fazer alguém de novo amar. Quem procura segurança pode nesse nome encontrar. Precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus.
precioso nome, o nome santo. Jesus. Que esse nome bendito seja sempre exaltado, sempre glorificado, porque não há salvação em nenhum outro, a não ser no Senhor Jesus Cristo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E você já pediu a sua revista À Procura da Verdade? Se você não pediu porque estava ouvindo aí a música do quarteto e preferiu não tirar a sua atenção, tá ok. Mas agora a gente vai para um pequeno intervalo, então de repente você aproveita o intervalo e faça o pedido da revista. O WhatsApp, já te disse, 012 98244 0077. Salva esse número, manda mensagem para a gente agora durante o intervalo e nós vamos enviar essa revista gratuitamente para você. E logo após o intervalo, eu volto para a gente pensar num tema que eu penso que nos meus 8 anos pregando já aqui na Novo Tempo, essa vai ser a segunda vez que eu trato de maneira específica sobre esse tema, que tem a ver com um certo inimigo nosso. Mas não tenha medo, não. Esse é um inimigo já vencido pela graça e pelo poder de Deus. Nenhum de nós precisa viver assustado com medo dele, porque a nossa vitória no Senhor é certa e absolutamente certa. Fica aí, espera só mais um pouquinho que eu já volto com a mensagem bíblica do programa A Voz da Profecia de hoje. Eu vivi uma vida de adultério. Entrei numa depressão profunda. Eu estava verdadeiramente vegetando. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E eu consertei uma TV de 14 polegadas e deixei no chão em teste enquanto eu buscava consertar outra. E eu comecei a ouvir uma voz eloquente e forte. Eu não sabia que era TV Novo Tempo. Vem aí, Anjos em Ação. Deus tudo pode. De acordo com a Bíblia, meu amigo, minha amiga, o inimigo existe sim. Não há dúvida alguma. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, porém não nos firmamos na verdade de Deus, não praticamos a palavra do Senhor, então nós também estamos vivendo como filhos do diabo. Certamente, se Deus matasse os anjos rebeldes, os outros teriam dúvidas quanto ao caráter de Deus. Agora, por outro lado, se Deus não punha os rebeldes, se estabeleceria no céu a anarquia. Então Deus decide deixar o mal se revelar para reivindicar o seu caráter que foi questionado. Repito, quando você está com Deus, você não precisa ter medo de nada que vem do maligno. O Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Você está na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e esse é o programa A Voz da Profecia. Exatamente nesse momento do programa A Voz da Profecia, eu tenho o prazer de abrir a Santa Bíblia e refletir com você num tema bíblico. Mas antes, oro com você. Nós pensamos juntos em Deus, pedimos a iluminação e a orientação do Espírito Santo, porque você sabe, foi o Espírito Santo quem inspirou homens e mulheres a fim de que escrevessem as Sagradas Escrituras. E é o Espírito Santo também quem nos dá entendimento da palavra. Por isso, vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, nós te louvamos por todas as tuas bênçãos e agora te pedimos, permanece conosco, Senhor, para que tua palavra seja bem compreendida e que todos nós sejamos por ela fortalecidos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos já para a Bíblia. Eu marquei aqui na Bíblia a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vou ler agora somente o verso 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, é uma advertência muito séria.
que o apóstolo Pedro nos faz. Ele diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Um conselho direto, pontual, específico. Eu repito, Pedro diz: sejam sóbrios e vigilantes. Pedro aqui está escrevendo para a igreja, para os filhos de Deus, para os cristãos, aqueles que creem no Senhor e na sua palavra e sabem que vivem num grande conflito que se estabelece nesse mundo entre o bem e o mal. Então Pedro diz: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Para muitas pessoas, especialmente em nosso tempo, esse inimigo não existe, não é? Você já deve ter ouvido isso. Para muitas pessoas por aí, para muita gente por aí, essa ideia de diabo, Satanás, eles dizem: não, isso aí é um mito, é uma fantasia, isso é uma criação dos religiosos. Veja, se você diz para mim que eu não existo, dependendo assim do contexto ali da nossa conversa e do tom da sua voz, isso pode significar um elogio ou uma ofensa. Estamos conversando e você me diz assim: olha, pastor, para mim você não existe. Eu entendo que você está dizendo assim: olha, você é um sujeito ímpar, sem igual. Você é uma pessoa diferenciada. Você já disse isso para alguém assim: ei, você não existe. Um elogio. Mas olha, se o tom de voz for diferente, pode ser uma ofensa. O clima ali está complicado, a discussão está forte, a situação está tensa, e você diz assim para a pessoa: olha, para mim você nem existe, ou você não existe. Você está dizendo o que com isso? Para mim você não tem valor algum. Para mim você é um zero à esquerda. Para mim você não cheira nem fede. Eu lhe ignoro completamente. Olha, para mim você não existe. É uma ofensa, não é? Se você falar comigo dessa maneira, eu vou ficar triste, vou ficar ofendido, eu vou ficar magoado. Mas olha, acredite, se você diz isso para o diabo, ele se alegra, ele gosta, o diabo não se ofende. E por quê? Simplesmente porque isso não muda a realidade. O diabo não vai deixar de existir porque você pensa que ele não existe, ou porque você afirma que ele não existe. E se você segue pensando dessa maneira, o inimigo fica contente, sabe por quê? Porque assim você não se preocupa em se defender dele. Você não se preocupa com ele. De acordo com a Bíblia, meu amigo, minha amiga, o inimigo existe sim, não há dúvida alguma. Ele é chamado de diabo, conforme o texto que eu li aqui de Pedro, de antiga serpente, uma referência ao fato de que o diabo usou lá no Jardim do Éden uma serpente para enganar nossos primeiros pais. Ele é chamado de Satanás, de dragão, acusador, pai da mentira. Ele existe sim. De acordo com a palavra de Deus, o diabo é real. O Senhor Jesus Cristo disse aos líderes judeus que intentavam matá-lo. Certa vez Jesus disse assim, isso está registrado em João capítulo 8, verso 44. Jesus disse assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele, disse Jesus, foi assassino desde o princípio. Ele jamais se firmou na verdade, porque nele, disse Cristo, não há verdade. E quando o diabo, disse Jesus, profere mentiras, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Veja que o próprio Cristo se refere ao inimigo como sendo um ser real, pessoal, perigoso, além de mentiroso. E, infelizmente, de acordo com as palavras de Jesus, nós podemos viver como filhos do diabo. Ora, como assim, pastor?
Quando é que alguém vive como filho do diabo? Ora, diante do que Cristo diz, quando alguém mente, quando trapaceia, engana. Que coisa tremenda, hein? Você e eu, nós queremos ser filhos de Deus e não filhos do diabo. Mas, infelizmente, se nós agirmos com trapaça, com engano, com mentira, Jesus deixa claro, Jesus é explícito, é direto. Quando nós vivemos dessa forma, nós estamos agindo, nós estamos nos comportando, nós estamos vivendo como filhos do diabo. E no caso dos pregadores, e eu sei que sempre falo aqui para muitos pregadores do Evangelho, gente que como eu anuncia o Evangelho, não importa se você é um pastor, você trabalha aí de tempo integral para a sua igreja, a sua comunidade religiosa, ou se você é um líder voluntário ou voluntária, mas você também costuma e gosta de compartilhar o Evangelho com pessoas, permita-me a franqueza, com todo respeito a você. Nós, pregadores, agimos como filhos do diabo quando nós vivemos iludindo as pessoas, fazendo para elas promessas fantasiosas e reais, quando nós pregamos o que não é bíblico, ou quando nós deixamos de advertir o pecador e, em vez disso, nós deixamos os pecadores acomodados nos seus pecados. Nós, pregadores, agimos como filhos do diabo quando nós iludimos as pessoas com, por exemplo, uma suposta graça que salva, mas não transforma o pecador. Uma graça que perdoa, mas não conduz para uma nova vida. Que triste isso, mas é possível agir dessa maneira e viver assim, mesmo sendo um pregador do Evangelho. Eu poderia dizer também que vivem como filhos do diabo. As pessoas que vivem acusando, apontando o dedo, criticando, jogando os outros para baixo. Já viu gente que parece que tem prazer em fazer isso? Só vive criticando, diminuindo os outros, vive julgando e condenando as pessoas. Jesus disse que o diabo jamais se firmou na verdade. Nunca se firmou na verdade, apesar de conhecê-la. Veja que não basta conhecer a Deus, conhecer a Bíblia. E, aliás, quem é que nesse mundo mais conhece a Deus e a própria Bíblia? Quem mais conhece do que o próprio diabo? Mas o fato dele ter conhecimento não significa que ele se firma na verdade. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, porém não nos firmamos na verdade de Deus, não praticamos a palavra do Senhor, então nós também estamos vivendo como filhos do diabo. Portanto, alguém pode viver, infelizmente, como filho do diabo, quando sabe onde está a verdade, mas resiste aos apelos do Espírito Santo. Quando sabe qual é o caminho, mas não anda por esse caminho, você compreende? Quando a pessoa, apesar de sentir o chamado de Deus e compreender esse chamado, não se rende, não se submete a Deus, que é exatamente aquilo que o inimigo faz. Às vezes eu fico pensando, quanto tempo será que durou a guerra no céu, entre o bem e o mal? Lúcifer, que se tornou o diabo, tentando persuadir os anjos de Deus contra Deus, e Deus apelando a Lúcifer e aqueles anjos que estavam sendo seduzidos por ele, para que se arrependessem. A gente não sabe quanto tempo durou essa guerra que a Bíblia menciona ter acontecido no céu, pode ter durado séculos. Deus apelando e Lúcifer e os seus anjos resistindo aos apelos de Deus. Sabe, alguém pode viver como filho do diabo quando ignora a palavra de Deus e pratica e influencia outros a praticarem o que é contrário à vontade de Deus. Quando deliberadamente transgride e persiste em transgredir os mandamentos de Deus e ainda ensina e motiva outros nessa mesma direção. Quando eu penso nessas coisas todas, eu oro a Deus e digo, Senhor, tenha misericórdia de mim e de todos nós que anunciamos o Evangelho, para que nós tenhamos
sabedoria vinda do céu, para que nós apresentemos a verdade do Senhor de maneira correta e, além disso, que nós vivamos a mensagem que nós pregamos. Mas você sabe que quando a gente pensa nessa questão do inimigo, do diabo, existem extremos. Porque dentro do cristianismo, existem pessoas que parece que veem o diabo em tudo. Você já encontrou gente assim? São pessoas que superestimam o inimigo. Qualquer coisinha que acontece, eles dizem assim, e às vezes até com os olhos arregalados, é a mão do diabo. Isso é obra do inimigo. O inimigo parece presente o tempo todo. E tão poderoso que ele se torna invencível, como se ele pode todas as coisas, tudo sabe, tudo vê, como se ele tivesse os atributos que são únicos da divindade, como se ele fosse onipotente, onisciente, onipresente. Não, calma aí, não é bem assim. Cuidado para você não superestimar o inimigo. Agora, por outro lado, há um perigo também, há um outro extremo, que é subestimar o inimigo. Não sei se você já ouviu pessoas que dizem assim, vocês também põem toda a culpa no diabo. Vocês vivem fazendo transferência de culpa. O inimigo é culpado, como se o diabo fosse um coitadinho, vítima de nossos julgamentos, vítima de nossa maldade. Você compreende? Existem extremos, muitas vezes, dentro da igreja, da comunidade religiosa, entre os cristãos. Uns veem o inimigo em tudo, outros não o veem em nada. Para uns, o diabo é culpado de absolutamente tudo o que acontece, o ser humano não tem culpa nenhuma. Para outros, o inimigo é um pobre, coitadinho, injustiçado e perseguido. Por falar nessa ideia de superestimar o diabo, eu nunca me esqueço uma vez, quando terminei de batizar algumas pessoas e logo em seguida nós fomos entregar os certificados de batismo para aqueles que tinham sido batizados. E aí, cada pessoa que recebia o certificado ouvia de alguém que ele trouxe para a igreja, que ele evangelizou, algumas palavras de saudação. E eu nunca me esqueço quando um moço recebeu o certificado e o irmão que deu estudos bíblicos para ele veio entregar o certificado para fazer a saudação para ele, dando boas-vindas à igreja. E o irmão disse assim, olha, fulano, eu quero dizer para você que o inimigo, o diabo, agora que você veio para a igreja, agora que você se batizou, o diabo ele vai pular nos seus ombros, ele vai jogar você no chão, vai esfregar sua cara na lama, vai ficar montado em cima de você, vai humilhar você. Você fique esperto, porque agora que você se batizou, mais do que nunca agora o inimigo será o seu inimigo e ele vai perseguir você. E eu ouvi tudo aquilo e pensei, Jesus, misericórdia. Depois eu peguei o microfone e com muito carinho e com muito jeito disse, olha, o que o irmão disse é sério, nós temos um forte inimigo, mas você não precisa ter medo, porque a nossa vitória vem do Senhor. Ei, você que está me assistindo agora, não fique pensando que porque você decidiu ou está decidido andar nos caminhos de Deus, que agora o inimigo pula nos seus ombros, joga você no chão, esfrega sua cara na lama e vive montado em cima de você. Nada disso. Você e eu, nós estamos nos braços de Cristo. Nós estamos nas mãos de Deus. A gente precisa ter cuidado para não subestimar o inimigo, mas também para não superestimá-lo. Veja, eu disse há pouco, esse aqui é o 8º ano que eu tenho tido o prazer de pregar aqui na Novo Tempo, e eu penso que essa é apenas a 2ª vez que eu estou abordando esse tema. E você me dirá, pastor, por que em 8 anos apenas a 2ª vez? Ora, porque a nossa ênfase na pregação não deve ser no mal e sim no bem. Ainda que nós não podemos ignorar o inimigo, nós pregamos sim a respeito do poder de Deus, não do poder do diabo. Até porque não se pode comparar Deus que é mais do que tudo, com o diabo que, diante de Deus, é menos do que nada. Você compreende que esse é um conflito entre forças totalmente desiguais?
E você de repente está ouvindo e pensa assim, ora, se é assim, se Deus é infinitamente maior e mais poderoso, por que Deus não acaba logo com o inimigo? Por que Deus não destrói o mal por completo? Por que não faz isso logo? Por que Deus permitiu e ainda permite que o mal exista e se espalhe pelo mundo e traga tanta dor, tanto sofrimento, tanto prejuízo? Por quê? Existem 3 textos na Bíblia que são os principais ao apresentarem a origem do mal. Se você quiser anotar aí, Isaías, profeta Isaías, capítulo 14. Profeta Ezequiel, capítulo 28. E Apocalipse, capítulo 12. É claro que existem outros também, mas os principais que tratam a respeito da origem do mal são esses. Eu quero ler com você agora aqui em Apocalipse. Se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar comigo, Apocalipse, capítulo 12. Esse texto fala exatamente sobre a guerra no céu e a origem do conflito entre o bem e o mal. Eu disse Apocalipse capítulo 12, vou ler somente os versos 7 a 9. Está escrito assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O texto sagrado diz, então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Miguel é uma referência a Cristo, é o nome de Cristo em batalha. E o dragão, você sabe, é um símbolo de Satanás, do diabo. E o texto diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Como explicar um ser perfeito? Porque antes de se tornar diabo, era um anjo de luz, que estava na presença do Senhor, glorificando a Deus. Como que um ser perfeito? Claro, perfeito, porém livre. Você não imagina que os anjos eram e que os anjos são como robôs, programados para fazer somente a vontade de Deus? Claro que não. Os anjos, assim como nós, também são seres racionais, eles são livres. Mas como um ser que, ainda que fosse livre, era perfeito, sem nenhuma tendência e sem nenhuma inclinação para o mal, e além do mais, sem motivos para o mal, porque esse ser perfeito, não só em sua aparência, mas em sua natureza, ele estava diante de um Deus santo e perfeito, convivendo no ambiente puro, no ambiente perfeito. Esse ser adorava a Deus e obedecia a Deus por amor. Ele não tinha motivo algum para outra atitude. Como que de repente um ser assim, diante de um Deus, como nosso Deus santo e perfeito, num ambiente perfeito, como é que ele começa a ter e a levantar dúvidas sobre o caráter de Deus? Alimentando em sua mente inveja, alimentando em sua mente orgulho. Esse é o que a Bíblia chama de mistério da iniquidade, da maldade. Sabe por quê? Porque o pecado ele é inexplicável, é incompreensível, é injustificável. E conforme o texto que nós lemos diz, começa uma guerra no céu. Eu penso que, sobretudo, uma guerra ideológica. E Lúcifer e mais 1/3 dos anjos de Deus, eles são expulsos do céu. Todos os rebeldes, eles são expulsos. Agora veja, se Deus mata todos esses rebeldes, os outros anjos que permaneceram leais a Deus, eles certamente continuariam sendo leais, porém por medo. E eles teriam dúvidas, será que Lúcifer não estava certo? Será que Deus não é mesmo um tirano, um déspota arbitrário?
Você compreende? Certamente, se Deus matasse os anjos rebeldes, os outros teriam dúvidas quanto ao caráter de Deus. Agora, por outro lado, se Deus não punha os rebeldes, se estabeleceria no céu a anarquia. Então, Deus decide deixar o mal se revelar para reivindicar o seu caráter que foi questionado. E aí a terra passa a ser o campo de batalha, o campo de conflito entre o bem e o mal. Mas acredite, um dia Deus dirá, basta. Quando o Senhor, em sua infinita sabedoria, de acordo com seus desígnios superiores, entender que é hora de erradicar o mal por completo, o Senhor dirá, basta. Eu gosto do texto de Romanos 16, verso 20. Lá está escrito assim, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Oh, glória a Deus! O Deus da paz, diz Paulo, em breve ele esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em outras palavras, Deus vai eliminar, Deus vai erradicar, aniquilar o mal. Os demônios serão lançados e consumidos no lago de fogo e enxofre, e não restará mais nem raiz ou ramo do mal. É isso que a palavra de Deus diz. Mas olha, enquanto os inimigos não são completamente destruídos, o que nós, filhos de Deus, devemos fazer? Ah, pastor, você me dirá, a gente tem que correr dele, porque ele é perigoso. Ei, tá certo, mas não tanto. Sabe por quê? Porque, na verdade, o interesse maior seu e meu não é correr do diabo. Como cristãos, nossa prioridade, o que nos motiva não é correr do diabo, mas é correr para Deus. A vida cristã não consiste em correr do mal, mas em aproximar-se do bem. A essência da vida cristã não é fugir do diabo, mas é andar com Deus. Tiago, capítulo 4, verso 7. Eu sei que muitos cristãos gostam desse texto e a gente tem que gostar mesmo, porque é uma orientação linda. Tiago diz assim, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Simples assim, sujeitem-se a Deus, rendam-se a Deus, coloquem-se nas mãos de Deus todos os dias. E como resultado, Tiago diz, resistam ao diabo. Porque a força para resistir às insinuações, às tentações e às pressões do diabo, essa força vem de Deus. Por isso ele diz, sujeitem-se a Deus. Então vocês vão resistir ao diabo. O diabo não terá poder sobre você se você está em Deus. Porque lembre-se, Deus é mais do que tudo. E diante de Deus o diabo é menos do que nada. Ele faz o que quer com a gente quando nós estamos sozinhos, porque ele é mais poderoso do que nós. Mas quando você está sujeito a Deus, quando você está nas mãos de Deus, você não tem que temer o diabo. Porque o poder de Deus capacita você para a vitória. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e está escrito, ele fugirá de vocês. Veja, não é você que vai fugir do diabo, é o diabo que vai fugir de você. Se você estiver sujeito a Deus, se você estiver rendido a Deus, se você andar com Deus. Acredite em todo o poderio satânico, não há força para vencer uma pessoa sequer que se renda confiante a Cristo. Quer outro texto? Hebreus capítulo 7, verso 25. O autor de Hebreus diz assim, ele, referindo-se a Jesus, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar totalmente, completamente, absolutamente. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. O que a gente precisa fazer, repito, é correr para Deus, porque ele pode nos salvar completamente. Ele vive sempre para interceder por nós. Outro dia, pastor Amin Rodô, que é um teólogo, escritor, um professor de teologia, alguém a quem eu muito admiro e por quem tenho muito carinho. Certa vez o pastor Amin Rodô, numa cerimônia de Santa Ceia, ele disse assim,
se você tem comido o pão que o diabo amassou, coma agora o pão que amassou o diabo. Oh, glória! Repito, se você tem comido o pão que o diabo amassou, coma agora o pão que amassou o diabo. Há vitória em Jesus Cristo. Tudo o que nós precisamos é estar junto dele. É verdade que o ladrão, o inimigo, vem somente para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. No inimigo existe morte, roubo, destruição. Em Cristo a vida, a restituição, a salvação. Por isso, glorificado seja o nome do Senhor. Estando em Deus, estando com Deus, vivendo com Deus, sujeitos a Deus, nós não precisamos ter medo de nada que venha do maligno. Esse negócio de trabalho, despacho, macumba, precisa ter medo de nada disso. Repito, quando você está com Deus, você não precisa ter medo de nada que vem do maligno. O Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Conhece essas palavras? Estão no Salmo 121. Que bom saber disso. Que bom saber que a nossa vitória no Senhor é plena, é completa. A nossa vitória no Senhor é certa. Por isso, não tenha medo de nada disso. Mas, é claro, também não se envolva com isso. Afaste-se. E olha, vou fazer aqui uma advertência, com todo respeito, mas eu preciso fazer. Desconfie de certas pessoas que se apresentam como pastores, líderes religiosos, e conversam com o diabo. Você já deve ter visto isso por aí, especialmente na televisão, não é? Certos líderes religiosos que dão participação participação ao inimigo durante o culto. Isso é um show para impressionar as pessoas. Sempre assim, com a ideia de que há algum poder especial naquele indivíduo que está expulsando o diabo. Então veja, o que essa pessoa tão poderosa sugere, determina ou pede depois, os que ficam impressionados com o show tendem a fazer. Isso é uma trama falaciosa. Precisamos ter muito cuidado com isso. Paulo nos adverte na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo, ele nos adverte, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15, eu vou ler esse texto, inclusive. Eu disse segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 13, falando a respeito de pessoas com más intenções que se apresentam como mestres, líderes espirituais, mas que na verdade estão prejudicando a igreja. Paulo diz assim: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Forte isso, não é? Falsos apóstolos, ministros de Satanás, que se disfarçam em ministros de justiça, mas finalmente eles serão desmascarados, eles serão destruídos. Paulo diz: o fim deles será conforme as suas obras. Eu poderia dizer, a batata deles está assando, porque de Deus não se zomba. Quem está fazendo esse tipo de coisa para impressionar as pessoas com más intenções, quem está usando o nome de Deus para usufruir vantagens pessoais, quem está agindo dessa forma enganosa, falaciosa, está com seus dias contados, porque de Deus não se zomba.
Será que eu estou falando agora para alguém que se sente assim, derrotado ou derrotada? Você pensa assim, pastor, para mim não tem mais solução. Porque nesse combate contra o mal eu já fui derrotado, já fui vencido. Calma aí. Se você está aí, inclusive, se você está agora assistindo essa mensagem bíblica, é porque há solução para você sim. Veja como que o inimigo é sujo, como que ele é miserável. Ele nos induz ao pecado e depois, quando nós nos sentimos fracos, desamparados, aí o mentiroso diz assim para a gente: para você não há mais esperança, para você não há mais oportunidade, não tem mais perdão para você. Oh, acredite, se você ainda tem alguma sensibilidade espiritual, se você sente vontade de voltar para Deus, para os caminhos de Deus, é porque Ele está lhe chamando. E Ele está lhe chamando porque Ele ama você, Ele aceita você, Ele perdoa e restaura você. Deus pode erguer você de novo. Eu disse no programa da semana passada, na mensagem da semana passada, que a maior vitória do inimigo não ocorre quando ele nos derruba, mas quando ele nos convence que nós não podemos mais nos levantar, que não há mais esperança para nós. Mas em nome de Jesus, não acredite no inimigo. A sua vitória está no Senhor. Se você se voltar para o Senhor, e se você permanecer no Senhor, não há força contrária neste mundo ou fora dele que pode separar você de Deus, porque nosso Deus é mais do que tudo. A nossa vitória com Ele é certa. Lá no profeta Isaías, capítulo 40, verso 29, tem uma promessa linda quando diz que o Senhor fortalece ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está cansadinho? Está cansadinha? A luta tem sido árdua, difícil. Em alguns momentos você tem perdido, tem fracassado, tem caído nesse combate. Acredite no Senhor. Ele fortalece, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Nosso Deus é especialista em abaixar-se, segurar na nossa mão e nos erguer. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Foi para isso que Ele veio ao nosso encontro. Aquele que era grande se fez pequeno para engrandecer os pequenininhos. Aquele que era santo se fez pecador para santificar os pecadores. Aquele que era Deus se fez homem para que nós, filhos dos homens, voltemos a ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Oh, glórias ao Senhor! Há vitória e vitória completa contra o inimigo, no combate contra o mal, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus. O quarteto já está pronto para cantar. E essa é mais uma música linda. Ouça agora essa mensagem do céu para você. Enquanto você ouve a música do quarteto, ore ao Senhor e diga: Senhor, me ajude. Eu quero crescer na Tua graça, eu quero me fortalecer em Ti. Segura a minha mão, Senhor, ajuda-me. E acredite, Deus ouve essa oração e Deus atende essa prece com muito prazer e com muito poder. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé.
explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu quero concluir antes da oração lendo o texto bíblico que li no início, com 2 versos a mais. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 5. Releio o verso 8 e leio também os versos 9 e 10. Ouça bem essa palavra de Deus para você agora, antes da gente orar. Está escrito assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Maravilha de Deus! Eu fiz questão de terminar o programa de hoje com esse texto bíblico para que você tenha no seu coração e na sua mente a certeza de que no Senhor a nossa vitória realmente é plena, é inquestionável, é indiscutível. Tudo o que nós precisamos é estar com o Senhor, estar nas mãos do Senhor. Porque quando você está em Deus, você resiste o mal, e resistindo o mal, a nossa vitória é completa. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de nós termos sofrido por um pouco, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Por isso, ao Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Permaneça firme na sua fé. Não precisa ter medo do inimigo, se você ama Jesus e anda com Ele. É o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos guarda. Todas as coisas que acontecem conosco, se nós estamos nas mãos de Deus, de alguma maneira cooperam para o nosso bem. Mesmo aquelas mais difíceis, mesmo o sofrimento, mesmo as dificuldades, se estamos nas mãos de Deus de alguma maneira, Deus está agindo acima do mal para o nosso bem. Que o Senhor lhe abençoe. Que o Senhor fortifique a sua fé, que a sua vitória no Senhor seja completa. Posso orar com você? Vamos clamar a Deus que por sua graça e misericórdia ouça nosso clamor e nos guie pelos seus caminhos. Pense em Deus comigo. Louvamos-te, Senhor, pela certeza da vitória por meio do Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu o mal, aquele que destruiu com a sua vida isenta de pecado, Ele destruiu e venceu o mal. Nós te louvamos, Senhor, pela certeza da vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador, que é a nossa justiça e a nossa salvação. Nas Tuas mãos nós nos colocamos, Senhor, agradecidos e certos da vitória, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos para frente. Nossa vitória no Senhor é certa. Tudo o que nós precisamos é estar nas mãos dEle. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Um abraço, um beijo no coração. A gente se vê e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau, tchau.